Olá a todos, bem-vindos ao site alahadiaria.com.br. Hoje vamos dar início ao Siman Samer Dinei Berachot de Kriyat Shema Veim Tzrichim Kavanah, o Borrei Seifim. São as leis das Brachot do Kriyat Shema e se há necessidade de Kavanah para essas Brachot. Vamos ver agora o Seif Aleph, Shulchan Aruch. Berachah Shniah Ahavat Olam, a segunda Brachá do Shema é chamada de Ahavat Olam. Essa Brachá Ahavat Olam, ela é baseada no Pasuk, no Navi Irmial, no Perek Lamed Aleph, no Pasuk Beit, um Pasuk muito bonito, onde a Kadosh Baruch Hu, ele proclama o seu amor por Am Israel. O Pasuk diz o seguinte: Merachok Hashem irá ali, desde antigamente, desde longe, Deus ele se revelou para mim, isso desde a época do Egito, de Mitzrayim, que Hashem se revelou nas Makot. Ve'ahavat Olam Ahavtir, e lá ele proclamou o seu amor por Hashem, pela gente, pelo seu povo. Alken Meshachti Haser. E aí, dessa maneira, com muito carinho, Hashem ele atraiu a gente para ele próprio. Então esse é um passuco de Ahavat Olam, é como Hashem se revelando o seu amor para Am Israel. E por isso a gente também faz essa tefilá, um dos costumes de falar Ahavat Olam. Então, fala o Shulchan Aruch, Berachah Shniah do Shema, Ahavat Olam, fala o Remah, Hagah, Veyeshomim Ahavat Rabbah. A gente que fala que não fala Ahavat Olam, e sim Ahavat Rabbah, que a gente já vai ver no Mishnah Brura o seu comentário sobre isso. Vechen Ohagim Bechol Ashkenaz. Assim é o costume em todo Ashkenaz. Ve'eina potachat bebaruch, mipnei sheim semoha lebirkat yotzer or. A Brachá de Ahavat Olam ou Ahavat Rabbah não começa com Baruch, porque ela está próxima, ela está ligada ainda na Brachá de Yotzer Or, que começa com Baruch. Veim impoteret birkat a Torá, aen leile siman memzain. Se ela isenta a Brachá da Torá, uma pessoa que não fez birkat a Torá e acabou falando as Brachot do Shema, será que isso aqui já isenta as Brachot da Torá? Isso aqui deve ser revisto no siman memzain, que já se passou. Vamos ver agora o comentário do Mishnah Brura, do Seif Aleph. Ahavat Olam Perush, Tehilat Abraham Matchelet Ahavat Olam. O início da Brachá começa com as palavras Ahavat Olam. Aval, Kol Nusach Abrahá Vahatimatai, Kemoshe Anomrim Birkat Ahavat Rabbah. Mas todo o Nusach, tá, dessa Brachá e tanto a sua finalização, nós falamos Birkat Ahavat Rabbah. Af Ledeazó, quer dizer, a verdade é que só é diferente o início, se é Ahavat Olam ou Ahavat Rabbah. Mas a continuação dessa Brachá ela é igual para todo mundo. Tá? Assim fala o Mishnah Brura. Vechen Ohagim, e assim é o costume em Bnei Ashkenaz, Hainu Baboker, isso pela manhã. Aval Ba'erev Nohagim Lom Ahavat Olam, mas à noite se fala Ahavat Olam, como falou Shulchan Aruch. Ve'atam shenahagu Lom Baboker Ahavat Rabbah, e o motivo que Bnei Ashkenaz costumam falar Ahavat Rabbah de manhã. Mishum Dichtiv Hadashim Labekarim Rabbai Munateha. Interessante que aqui está falando do Pasuk, que é como se pela manhã a gente se renova, né? E é a nossa fé perante o Criador. Quer dizer, a gente se renova, tem muita... Os Baruch Hu, ele pela manhã renova a gente quando a gente acorda, e a gente coloca a nossa fé em Hashem, que ele devolve a nossa Neshama. Quando a gente fala Elokai, Neshama, Shalatotabi, que a gente fala nos Bikot HaShahar. Então esse Ahavat Rabbah de Bnei Ashkenaz está se baseando nessa ideia de que a Kadosh Baruch Hu, ele tem um amor muito grande por a gente, isso pela manhã quando ele devolve a nossa Neshama. Vechol zeh lekatchila, avad bediavad, af imamar kol anus shel Ahavat Olam, baboker yatzai dehovato. Mas isso aqui é lekatchila. Bediavad, se a pessoa falou Ahavat Olam de manhã, ele yatzai dehovat também da sua obrigação. Vamos ver agora o Seif Beit. Seif Beit. Kara Kriyat Shema belo berachah, yatzai dehovat Kriyat Shema. A pessoa que lê o Shema sem pronunciar suas devidas brachot, ele cumpre com a mitzvah do Shema. Veroser vekorea brachot belo Kriyat Shema. Mas posteriormente ele vai ler as brachot sem o Kriyat Shema de volta. Isso a gente já vai ver no Mishnah Brura como que fica. Venire lil shetov lachzor velikrot Kriyat Shema im abrachot. Mas logicamente quando ele vai voltar, fala o Shulchan Aruch no final que é melhor ler o Shema novamente junto com as suas devidas brachot. Vamos ver o Mishnah Brura no Seif Beit. Veroser vekorea וכולי רוצה לומר, אף על גב דיינה מהכבוד לקריאת שמע ויוצא ידי חובה קריאת שמע, אף אם לא ברך כלל, מכל מקום ידי חובת ברכות לא יצא, ויכול לברך בלא קריאת שמע, כי לא נתקנו דווקא לקריאת שמע, שאין מברך שגלישן בצבא, quer dizer, na verdade, mesmo que eu não li as brachot, eu cumpri com a mitzvah do Shema, porque é uma coisa independente da outra. Então, quando eu vou retornar, eu faço somente as brachot a princípio, sem precisar ler o Shema novamente, porque essas brachot não são do Shema.
que nem ele já falou isso anteriormente, que não tem uma brachá para o Shema, de Asher Kiddushanu Mitzvah Tzivanu. Então, quando eu for falar as brachot, que eu não falei antes, eu falo ela sem o Shema. De qualquer maneira, a gente viu no Shulchan Aruch, que é melhor quando for voltar, falar junto com o Shema. Ima brachot, kedei lamod batfilah mitor devrei Torah, o Kriyat Shema zonek shev kekore batorah. É melhor você colocar as brachot junto com algo da Torá, e o próprio Kriyat Shema é algo da Torá. Então é melhor quando você for reler com as brachot, ler o Shema novamente. Vamos ver agora no Seif Gimel. Seder brachot eno meakev. A ordem dessas brachot, elas não impedem, não atrapalham a mitzvah. O que quer dizer isso? Sheim ikdim shnial arishonah yatzai dechovot berachot. Se a pessoa antecipou e trocou a ordem, em vez de falar havat olam ou havat rabah como segunda brachá, falou ela como primeira brachá, e a brachá yotzeror como segunda, yatzai dechovot berachot. Vamos ver agora o Mishnah Brura, no Seif Katan Rei, Seif Gimel, Shnial Arishonah, Veu Adin Imamar Birkat Emet Veatziv Kodem Kriyat Shema, ou Sheelo Brachot Amar Ahar Kriyat Shema, ou Afilo Ahar Atfilah. Então, mesmo que você trocou a ordem de Emet Veatziv e colocou a Brachá de Gal Israel antes do Kriyat Shema, tudo isso aqui não há problema, logicamente, caso aconteceu Yatzah Bediavad, caso aconteceu pós-facto, a pessoa se enganou, de alguma maneira ela esqueceu, Veim Berah Brachá Hat Shnial ou Berach Klal, Yotzemi Haidei Rovató Beisheberah, Ve'ed Beur Alachá. Logicamente, se ele só fez essa brachá e ela não fez a segunda brachá, então ele yotze somente daquela obrigação da qual ele fez a brachá. As outras que ele não fez, ele não cumpriu com a mitzvah. Então, mas de qualquer maneira, logicamente isso aqui é só em relação a Bediavad. Vamos ver o Seif Gimel, Seif Dalet, desculpa. Yesh Omrim, fala o Shulchan Aruch, She'em mitzvot shchot kavanah. Aqui a gente vai entrar numa melahá, ela é muito polêmica, muito interessante. Então a primeira coisa, Lashon do Shulchan Aruch. Tem quem diga que as mitzvot não precisam de kavanah, da sua devida intenção. E tem quem diga que sim, precisa da sua devida kavanah. Latzet basiat otá mitzvah. Para que você, a kavanah seria que você está naquele momento cumprindo com a mitzvah. E assim fica a alahá, que sim, a pessoa ela tem que ter a intenção de que ela está cumprindo com a mitzvah naquele momento. Vamos ver agora o Mishnah Brura, o seu comentário, no Seif Dalet, Seif Katan Zayin. Yesh Omrim, da delifia mitbaer min aposkim shnei kavanot yesh la mitzvah. De acordo com os legisladores, existem duas kavanot, duas intenções que a pessoa tem que ter na hora de cumprir a mitzvah. Ahat, kavanat alev la mitzvah atzma. A pessoa tem que ter, bemet, a intenção no seu pensamento, no seu coração, sobre a própria mitzvah que ele está cumprindo. Quer dizer, que mitzvah ele está cumprindo naquela hora? Se é a mitzvah do lulav, então ele vai agora pensar, estou agora nesse momento cumprindo com a mitzvah do lulav. Então, da própria mitzvah em si. Veshenit, a segunda kavanah latzet ba, dehainu sheichaven lekaim bazeh kashet tzivah Hashem, que naquele momento eu estou cumprindo com a vontade do Criador. Quer dizer, duas kavanot. Uma, qual é a mitzvah que eu estou fazendo nesse momento? E dois, estou cumprindo nesse momento a ordem de Hashem. Que Moshe katav abach besiman het. וכוונת המצווה שנזכר בזה הסייף אין תלוי בכלל בכוונת הלב למצווה עצמה, שיכוון בליבו למה שהוא מוציא מפיו ועל להראה בליבו לדבר אחר, כגון בקריאת שמע או תפילה ברכת המזון וקידוש וכדומה, וזה לכולם לכתחילה מצווה שיכוון לליבו ובדיעבד אם לא כיוון יצא. Ou seja, mitzvot, que a pessoa ela já está pronunciando essas mitzvot, que ele já está falando ela, como no caso tefilá, birkat hamazon, kiddush, coisas que você já está, você já fala com essas, você está falando, você está pronunciando as brachot. Então, isso aqui já é a própria kavanah de estar cumprindo com a mitzvah. Tá? Quer dizer, bediavad, se você não teve a kavanah, estou fazendo agora a leitura do Kriyat Shema, você yatzai dechová. Porque o fato de falar já é essa a intenção. Levar no pasuk rishon de Kriyat Shema, de katavot shel tefilá, com exceção do pasuk Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, e a brachá dos avot, na Amidah, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, até Magen Avraham, essas duas rezas, elas sim precisam que você faça kavanah sobre o que você está falando na hora de cumprir essa mitzvah. Que Moshe mevoah lekaman. Quer dizer, não adianta só rezar sem saber o que você está falando, porque aí sim vai ter um problema com relação ao cumprimento dessa mitzvah. Rak shemechulakim benyan im hayav lechaven kodem shematchil mitzvah latzet basiat otav mitzvah. Quer dizer, essas duas exceções, elas dividem em relação às outras rezas que antes de eu estar cumprindo a mitzvah do Shema, antes de eu estar fazendo agora a brachá da Amidah, do Shemona Esrei, eu tenho que pensar, estou agora nesse momento cumprindo com esta mitzvah, a leitura do Shema Israel. Estou agora cumprindo com a mitzvah do Shemona Esrei. Quer dizer, antes eu tenho que pensar nisso aqui.
O lemitzvah minamuvhak luleal mamodim de tzarich kavaná. Logicamente, para todas as opiniões, é melhor que a pessoa faça as suas devidas intenções. Kedeita banidarim, Rabbi Eliezer ben Tzadok omer, ased varim leshem poalim, benemar, vadir, atam, utim mitzvah nashim elumadá. Quer dizer, como está escrito em nome de Rabbi Eliezer ben Tzadok, façam as coisas com boas intenções, façam as coisas pensando no que está sendo feito, não fazendo as coisas como se fosse um robô que você nem sabe, só de forma automática, e sim fazer as coisas com a intenção correta e consciente daquilo que você está fazendo. O que mostra que no final a gente viu no Seif Katan Het, que sim, as mitzvot sim precisam de kavanot, quer dizer, Midin Torah, se a pessoa não fez kavaná na hora de cumprir uma mitzvah, ele não cumpriu com a mitzvah. Ele precisa retornar e fazê-la. Mesmo se ele está na dúvida. Por quê? Se ele lembra se é uma mitzvah da Torá, então a gente sabe da regra que Safek Deoraita Lehumra, uma pessoa que tem uma dúvida sobre algo da Torá, ele tem que ser rigoroso na lei e refazer. Quem catava primegadim, se mantava kuf peiteta enxam. Nireli, deloy varei hazel a mitzvah. Logicamente que ele aparece aqui pelo Mishabra que não precisa fazer a brahá de novo dessa mitzvah. De belavar e eshkamadeot benyan abrachot afilo invadai lo kiven barishunah. Porque existem várias opiniões com relação à repetição de uma brahá, se não vai ser brahá levatalá, se não vai ser brahá levatalá. Então, de qualquer maneira, o Mishabra fala que não se deve refazer a mitzvah, refazer a brahá da mitzvah. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai fazer a mitzvah do lulav, fazer a bricato do lulav e do etrog, ele tem que ter kavaná na hora dessa mitzvah. E se ele, de alguma forma eventual, aconteceu que ele não fez a kavaná, não fez a devida intenção, ele vai ter que refazer de novo os nanuim do lulav, mas sem repetir a brahá. Vamos ver agora o Seif Katan Tet. Latzet basiato ta mitzvah. Nós temos que ter a kavaná de que nós estamos cumprindo com a mitzvah. Leficha atokea leitalmed. Alguém que está tocando o shofar só para... Ele está aprendendo a tocar o shofar, ou ele está ensinando alguém a tocar o shofar. Ou a mevarei birkat amazon miktanim lechanecham mitzvot. Ou alguém que está ensinando o birkat amazon para crianças, para educá-las elas a fazer o birkat amazon. E ele próprio não está naquela hora fazendo o birkat amazon, naquele momento, ele não está pensando que ele está fazendo para ele próprio, ou aquela pessoa não está precisando tocar o shofar para si próprio. Mas mesmo que ele tenha sim hayav de birkat amazon, mas ele esqueceu de incluir ele na mitzvah, ele está pensando agora nas crianças, ele quer ensinar as crianças a fazer birkat amazon. Para qualquer outra mitzvah, se a pessoa não está pensando em de participar dessa mitzvah, ele não cumpre ele não sai da obrigação dessa mitzvah. Ele fala que mesmo para a opinião que diz que nem precisa de kavaná nas mitzvot, a pessoa que está ensinando as crianças, ele não cumpre com a mitzvah para si próprio. Por quê? Porque aqui parece que ele está pronunciando de forma clara, eu não estou cumprindo a mitzvah, porque ele está agora expressando a intenção dele, porque ele está fazendo aquilo naquele momento. Qual é a intenção dele naquele momento? Ensinar para as crianças, e não para não para ele próprio cumprir com a mitzvah. Então, mesmo para aqueles que falam que mitzvot em tzrichot kavaná, nesse caso de alguém que está ensinando o birkat amazon para as crianças, e ele comeu pão, ele também precisa fazer birkat amazon, ele não cumpre com a mitzvah, a não ser que ele faça a sua kavaná devida, de que naquele momento ele se inclui na mitzvah do birkat amazon. Vem kavanato basiata mitzvah, leshum ezinyan, vegam latzet ba yedei mitzvah yatsa. Agora, se ele está fazendo as duas coisas, como a gente acabou de falar, ele está educando as crianças a fazer birkat amazon, ele também se inclui na mitzvah, e assim ele cumpre com a mitzvah. Vechen alacha, katava magen avraham b'shem Radbaz, dezedavka mitzvat deoraita. Fala o Radbaz que isso aqui que a gente falou em relação às mitzvot da Torá. Aval, mitzvat de Rabanan, entzarich kavaná. Mas mitzvot rabínicas não há necessidade de fazer a kavaná. Logicamente, likule alma é melhor fazer a kavaná. Nós falamos no pós-facto, a pessoa esqueceu por alguma eventualidade de não ter feito a kavaná. O lefizé, kol abrachot shem gam ken de Rabanan, levad birkat amazon, im lo kiven ba'en latzet yatzah b'diavad. Todas as brachot de alimentos, borei priaetz, shakon e abidvaró, com exceção do birkat amazon, a priori, a pessoa que esqueceu de fazer uma kavaná, ela yatzah b'diavad derrova. Mikama mekomot b'shulchan aruch mashma sheu cholek al zeh. Parece que em alguns lugares do Shulchan Aruch ele discute com isso aqui. Tem gente que fala aqui, Bemet, em nome do Shulchan Aruch,
que não tem que fazer essa divisão entre mitzvot que são da Torá e mitzvot rabínicas, e sim, todos sim precisam de kavaná. Vetade katav Magen Avraham lekam siman taf peitet saif katan het deav de Shulchan Aruch pasak lalachad de mitzvot tzrichot kavaná. Que mesmo Shulchan Aruch posek que sim, as mitzvot precisam de kavaná. Ve'im ken heicha shelo kiven bepam rishonat tzad lahzor lasot b'mitzvah. Então, se a pessoa cumprir uma mitzvah sem fazer a sua devida kavaná, ele tem que voltar e refazê-la. Afal pi ken lo evarich od aleia, mas não fazer a brahá novamente. Linyan brachá tzad lachush ledat hayeshomrim shen tzarich kavaná. Vem biurolachá, porque em relação às brachot, nós temos que nos preocupar com a opinião que diz que tem aquela opinião que diz que não precisa de kavaná, então não se repete a brachá novamente. Vedaod katav hayadam bichlat samechet demad matzchin alei lahzor lasot mitzvah hainu b'makom shesh litot she'atziat harishona lo hayta leshem mitzvah כגון בתקיעת שהייתה להתלמד, או בקריאת שמע שהייתה בדרך לימודו וכדומה. Isso com relação, a gente falou que tem que retornar e refazer a mitzvah, é quando bichlal a pessoa pensou em cumprir a mitzvah. Por exemplo, quando alguém está agora tocando shofar só para aprender, só para ensinar, não está precisando da mitzvah. Ou alguém que está lendo Shema só para aprender. Avalim korei kriyat Shema kederech she'anu korim beseder tefillah. Mas se alguém lê o Shema como a gente está lendo na reza normalmente, v'chen shecham matzah ou takav ental lulav, afal pi shelo kiven latzet yatzah. Mesmo que não teve a kavaná na hora de comer a matzah, tocar o shofar ou netilat lulav, ele yatzah e dechová. She'arei mishum zeh osei kedei latzet afal pi she'eno mevchaven. Porque se a pessoa pegou o lulav para fazer a netilat lulav, ele pegou para fazer a mitzvah, mesmo que ele não pensou. Ad kan lishonon. Assim é a linguagem do que a gente trouxe aqui em nome do Chayei Adam. ורוצה לומר, איך השימוך לפי העניין שעשייתו כדי לצאת, אף על פי שלא כיוון, פירוש יצא. Em casos onde está claro que ele está cumprindo a mitzvah, ele pegou aquilo para fazer a mitzvah naquele momento, então não tem necessidade dele pensar na kavaná, porque já está explícito ali que ele está cumprindo com a mitzvah. Aval estava, vadai lo yatzah, mas se é estava que ele pegou e não está muito claro que ele está cumprindo com a mitzvah, e aí bemet lo yatzah. Kedeita betosfot sukkah, דף למתת המודל דבור המעתיל עובר על עיין שם. וכל זה עניין בדיעבד, tudo isso em relação a בדיעבד. אבל לכתחילה, lógico, de princípio, é melhor, ודאי צריך להיזהר לכבד כל מצווה לצד חובת המצווה. A pessoa certamente tem que ter a devida kavaná antes de cumprir a mitzvah. וכן העתיקו כל האחרונים בספריהם, assim também incluíram os acrônimos nos seus livros com relação a essa lei. עיין בחיי אדם בכלל כ"א בדרך חיים לכל קריאת שמע ומעשה רב. E assim fica a conclusão do Mishnah Berurah, que Likatchilá, temos que ter as duas kavanot que a gente já falou no início. A kavaná, estamos agora cumprindo a mitzvah tal, e também a kavaná, estamos agora cumprindo com a ordem de Akadosh Baruch Hu de Boreolá. Vamos agora para o último seif do Siman Samer, seif Rei. A Koret Shema, velo que vem libo pasuk rishon, sheu Shema Israel, lo yatzai dechovato. A pessoa que está lendo o Shema, e ele não teve a devida kavaná no primeiro pasuk do Shema Israel, não cumpriu com a sua mitzvah, com a sua obrigação. Ve'hashar im lo kiven libo, e o restante do Shema, se ele não teve a kavaná, afilo hayakore batorá, ou magiá parashiot elo, beonat kriyat Shema yatzah. Mesmo que ele estava só lendo na Torá, ou ele estava verificando as parashiot, ele yatzah dechová. Ve'ush kiven libo pasuk rishon. Isso tudo com a condição de que ele teve kavaná pelo menos no primeiro pasuk. E aí o restante ele pode ler sem a devida kavaná. Vamos ver agora o que o Mishnah Berurah fala sobre isso. Que vem libo kavaná zol amurah kan eineno kavaná amurah beseif dalit. Deixamos kavaná latzet de chovat mitzvah. Zé beinan lechol aparashiot. Quer dizer, nós estamos falando aqui com relação à kavaná que a pessoa tem que ter, tanto de cumprir com a mitzvah, e também com a kavaná de estar cumprindo com a vontade do Criador. Que mostra que estava ritvah berosh shana v'shtab bekubetz v'lechot. Mas shenken kavaná zol leitbonen v'lasum alibo mashu omer. Ulekahu leikuva rak pasuk rishon. Agora, em relação à leitura do primeiro pasuk do Shema, basta a pessoa saber o que ela está falando, a tradução do que ela está falando. E tem gente que fala que não, que mesmo ele tem que ter sim a kavaná de latzet de rová da mitzvah, e isso vai acabar impedindo ele de cumprir com a mitzvah do Shema. Ou magial, que ele está verificando as parashiot, ou shekorei que ele chatá, e com a condição que ele está lendo o Shema lefi alachá. De qualquer maneira, a gente vê que com relação ao Shema Israel, a pessoa sim deve ter a devida intenção de cumprir a mitzvah, pelo menos no primeiro pasuk, saber a sua tradução. E, logicamente, de Katrilá, saber da mitzvah que ele está cumprindo agora do Shema, e da mitzvah de estar cumprindo com a ordem do Criador. Bezrat Hashem, no próximo shiur, vamos ver o Siman Samer Aleph.